Olá, pessoal, como estão? Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Bom, esse vídeo vai inaugurar uma série de vídeos pelo que eu chamo aí de Paixanalyticum, né? Por esse nome, né, que eu criei, essa condensação, né, significante, simbólica, que é essa palavra Paixanalyticum, que quer dizer pai, paixão, analítica e comicidade. Ele é uma condensação de todos esses significantes: pai, paixão, analítica, comicidade. Esses vídeos, eles têm como objetivo introduzir vocês a alguns pensamentos que eu tenho desenvolvido através da minha clínica, das minhas leituras. Tem a ver com uma questão de quem eu sou, com a minha história. Eu sou, Daniel Hammer-Huisman, psicanalista. Eu sou psicólogo pela PUC de São Paulo, fiz mestrado lá em psicologia também, na PUC. Tenho já 12 anos de experiência com hospital, com aula em universidade como docente. Também fui professor clínico durante vários anos em universidade de psicologia, faculdade de psicologia, né, na Universidade de Ibirapuera. Sou professor do CEP, do Centro de Estudos Psicanalíticos, dos Seminários Clínicos. Eu tenho o meu livro, pela Editora Escuta, de 2017, A Obesidade Não Toda, ou Quando a Gordura Fala. E atualmente eu estou com o coletivo Infamiliares, que é um grupo do Facebook, que eu sou um dos fundadores, e faço parte do Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise, Núcleo São Paulo. Então, esse ano de 2020 vai ser o ano em que eu vou publicar o meu segundo livro, que chama Paixanalyticum, Psicanálise e Comicidade. Justamente até o lançamento do livro eu quero fazer essa introdução de questões aí que me atravessam desde muito tempo, que fazem parte do meu trabalho, e de alguma maneira são textos que ou são publicados, mas você não sabe quem leu esses textos, se alguém efetivamente leu, e aí você quer uma repercussão, né, daquilo, gostaria de um diálogo. Às vezes são textos que eu expus em algum evento, num congresso, ou mandei para alguma revista, mas por algum motivo esses textos não foram publicados nem na revista, nem nos anais dos congressos. Então, são palavras que eu entendo como sendo muito importantes, muito representativas aí do meu percurso, e que acabam caindo num certo limbo, né? Assim, elas não têm aquela repercussão, pelo menos que eu gostaria que elas tivessem, porque eu percebo que, pelo menos dentro do meu percurso, elas têm uma importância significativa. Então, de alguma maneira, esse significante aí que eu criei, essa condensação, essa palavra, né, a grosso modo, Paixanalyticum, ela é uma tentativa de eu conseguir resgatar a psicanálise que eu herdei em parte aí do meu avô, Chaim José Hammer, que era um psicanalista aqui da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e ele sempre me dizia que era muito importante esse lado sensitivo, afetivo do analista, da pessoa do analista. E ele sempre mantinha uma certa ressalva em relação a um excesso de rebuscamento teórico ou intelectual na psicanálise. Ele achava que isso tinha uma função muitas vezes defensiva, e existem trabalhos mesmo que falam sobre isso. Então, o que essa paixão analítica e o cômico, a comicidade, o humor, tem a ver comigo? Tem a ver, então, com uma empreitada, com um projeto que eu tenho em vista, que é de alinhar a psicanálise com a arte, mais com a arte do que com o discurso universitário, que muitas vezes tem a sua importância, a sua função, mas ele gera uma série de problemas também na transmissão da psicanálise, no fazer psicanalítico. Então, essa ideia da paixão, ela tem um intuito de resgatar esse âmbito pulsional do analista, ou seja,
como que o analista está colocado energeticamente ali no seu trabalho. Isso faz muita diferença, justamente porque a psicanálise não é um cognitivismo, a psicanálise não é um intelectualismo, ela é algo que tem a ver com o pulsional, com o gozo. E o analista, ele está atravessado pelo gozo também, e justamente uma das ideias que eu tento trazer à tona, nesse meu percurso paixanalítico, com os textos que eu vou agora trazer para vocês, de uma maneira fragmentada, para os vídeos não ficarem muito longos, e que, consequentemente, culmina no meu livro, que vai ser lançado agora em 2020, Paixanalítico, Psicanálise e Comicidade. Eu tenho essa ideia de mostrar essa veia mais artística e criativa. Desde pequeno eu aprontava na escola, gostava de imitar os professores, enfim, gostava de diversão, aliás, como toda criança sadia, e ao mesmo tempo eu percebia que isso era visto como uma certa indisciplina em muitos momentos, muitas pessoas não compreendiam aquilo, né, até que eu também não ia muito bem na escola, né, então eu não tinha muito lastro, né, assim, institucional, familiar, para fazer essas peripécias. E depois eu fui percebendo que, conforme a minha entrada na psicanálise, esse lado artístico, humorista, num primeiro momento ele ficou muito de escanteio, porque a minha conexão com a psicanálise, ela me levou a ficar meio bitolado, meio dogmático, fazer as coisas em nome de Freud, em nome de Lacan, e isso tudo ia enrijecendo, engessando muito o meu trabalho. Parece que tinha uma burocracia psicanalítica que imperava nas supervisões, na transmissão da psicanálise, e eu percebia que minha clínica não prosperava muito, que aquilo era muito árido. E depois, através do meu processo de análise, eu fui percebendo que não havia um modo correto de praticar psicanálise. Pelo contrário, a psicanálise é um trabalho individual, artístico, singular, poético, e, portanto, cada analista, dentro da minha experiência, mas aí eu penso isso dentro da psicanálise, cada analista deveria buscar os seus pontos de conexão pulsional, as suas janelas pulsionais, para criar ferramentas no seu trabalho que operem sobre o campo do gozo, sobre o que seria esse gozo, as satisfações que as pessoas têm, às vezes ligadas a prazer, às vezes ligadas a desprazer, a uma repetição compulsiva, assim, desagradável, que o sujeito se vê refém. Então eu consegui, depois de alguns anos, aliar esse meu traço infantil, né, assim, funcional, lúdico, que tinha um caráter meio disruptivo, né, meio descentrado ali do status quo, né, que se esperava aí de um desempenho escolar e tal. E hoje eu consegui, assim, juntar o Lé com o Cré, né, vamos dizer assim, pelo menos na minha opinião. Isso é o que eu vou buscar trazer para vocês através dos textos, mas aí melhor o leitor poder avaliar se isso procede ou não. Mas eu digo, quando a gente publica um texto, a gente fala alguma coisa, nós tendemos pelo menos a acreditar que aquilo faz algum sentido, que aquilo está alinhado com uma determinada posição, com uma determinada verdade, com uma certa coerência. Então, nessa situação dessa minha empreitada artística com a psicanálise, o que eu percebi dentro da minha carreira de professor universitário? Que os alunos, eles ficavam muito fóbicos com a psicanálise, não só com a teoria, que é difícil, no começo é difícil de ser aprendida, mesmo depois, né, enfim, Lacan, né, nem se fala a dificuldade que se tem, mas que nos atendimentos clínicos dos estudantes ali, dos quintoanistas de psicologia, os estudantes chegavam muito fóbicos, muito preocupados em fazer um trabalho aí em nome de um Freud, em nome de um Lacan, em nome de um Winnicott e tal. E eu percebia que eu precisava criar um ambiente facilitador, um espaço aí transformativo, para que essas pessoas se sentissem à vontade ali, que elas não me tomassem como um juiz
iria dizer certo e errado, ou tacar eles na fogueira, ou dizer que eles eram maravilhosos. Não, o meu trabalho ali era o trabalho de alguém que fazia um diálogo com eles e, ao mesmo tempo, criava um ambiente de diversão, de descontração. Então, as supervisões eram em grupo lá na Universidade de Ibirapuera, mesmo depois no CEP, mais tarde, quando eu fui dar os seminários clínicos, eu sempre procurei criar esse ambiente de descontração, tentando enxugar ao máximo aquele aspecto superegóico, julgador, porque eu sofri muito com isso no começo, e isso me fez muito mal, foi me apequenando, e eu fui percebendo que, na verdade, os alunos eles vinham com bagagens já pessoais, seja decorrente de análise, terapia ou não, eles vinham com bagagens pulsionais importantes que eles já tinham um certo saber ali germinal, alguns mais, outros menos, que lhes permitia escutar e intervir à sua própria maneira. E ao invés de eu tolher isso, pelo contrário, eu procurava sempre acolher esse estilo singular de cada um que estava em status nascendi. Por que é muito importante acolher esse estilo singular em status nascendi? Porque senão você corta a possibilidade daquela sabedoria germinar. Você mata o ser ali onde ele está brotando nos seus meandros mais viscerais e primários. É que nem um bebê, né? Você traumatiza um bebê, depois, para você ir para o bebê, quando vira um adulto e lidando com esses traumas, é complicado, aquilo está muito incrustado nele. A mesma coisa com a formação do analista, né? Então, se o analista ele é esse analista em formação, psicólogo, esse estudante, ele está muito atravessado por demandas de resultado, por expectativas que se baseiam muitas vezes num certo imaginário do supervisor ou do professor, ele vai virar um robô, ele vai tender a ficar um cara engessado, preso. E aí a gente tem uma psicanálise empobrecedora e pouco criativa, uma psicanálise que só serve para confirmar os mestres, a palavra dos mestres e das teorias. Então eu pego eu gosto de usar essa questão daquele filme Intocáveis, que é a relação daquele senhor tetraplégico com o seu cuidador, e justamente o cuidador ele é eleito, né, o cuidador, porque ele trata o paciente, entre aspas, ele trata como uma pessoa, né, não como um paciente, mas ele trata ele de uma maneira irreverente, de uma maneira lúdica, né? Ele não trata ele como um pobre coitado, um doente, um cadeirante, né, uma coisa assim. Não, ele está ali meio que tirando sarro. Então, a pessoa que está recebendo aquilo toma isso como um gesto de carinho, né? Vamos dizer assim, como ele se vê como um par, né, do outro, né? Então, não há uma hierarquia ali. Não, há uma relação de mútua cumplicidade, ao mesmo tempo há uma riqueza muito grande emocional entre eles. Então, o que eu procuro fazer nos ambientes de supervisão e na situação dos meus atendimentos é criar esse ambiente facilitador, essa condição aconchegante, lúdica, divertida, para que as pessoas possam se entusiasmar com a vida, né? Ou seja, para que no labor daquele estudante em formação, ou na neurose, nos conflitos que cada um traz ao consultório, as pessoas possam vivenciar as suas questões de uma maneira mais leve. Então, nesse sentido, eu vejo a psicanálise não mais apenas como uma tradução de elementos inconscientes em consciência, mas que o próprio analista ele pode criar e inventar situações energeticamente potenciais para que algo desse sofrimento dos pacientes se desdobre em energia livre, em liberdade, em catarse.
Então, nos próximos vídeos, eu vou procurar usar essa questão do humor através de algumas vinhetas clínicas para ilustrar de que maneira esse processo energético, criativo, ele se produz com base numa audácia do analista e com base num empréstimo do analista em relação à sua pulsão. O próprio analista empresta a sua reserva pulsional para a análise acontecer. E quando ele empresta essa pulsão, essa libido, fundamentalmente, o paciente vai se apropriando disso aos poucos e ele mesmo, o paciente, vai produzindo a sua própria usina libidinal. Mas para que isso aconteça, para que haja esse processo de separação analítica, para que o paciente floresça do ponto de vista pulsional, seja independente, né, do seu grande outro, é necessário que o analista produza ferramentas que toquem o campo do gozo. E não só o esvazie com corte e silêncio, como seria o clichê lacaniano. Então, a análise é um processo não só de esvaziamento de gozo, mas fundamentalmente um processo de transformação do gozo. Então, não é que o paciente vai deixar de gozar, ele vai trocar um gozo pelo outro, ele vai se deslocar do gozo mórbido para o gozo lúdico, para o gozo cômico, transformando aí a tragédia em comédia. Então, quem fala só de desejo, que a psicanálise é ser fiel ao desejo, tudo bem, está correto, mas ninguém vive só de desejo, porque o desejo ele é um puro movimento, que nunca encontra o objeto, né? E de alguma maneira, ele tem a ver com uma impossibilidade ou uma insatisfação. Agora, o gozo não, o gozo ele é possível e nem sempre ele depõe contra o sujeito. Pode ser um gozo divertido, um gozo que agrega. Então, na minha opinião, a psicanálise é isso, uma situação que o analista ele se coloca pulsionalmente presente para criar, inventar situações com base naquilo que o paciente traz, para que o paciente vá produzindo cada vez mais a sua autonomia libidinal, ele seja a sua própria usina de força, e com isso o seu gozo se desdobre em algo artístico. Então, para isso, a análise, para mim, não é necessariamente uma experiência de angústia ou da pessoa entrar num processo depressivo, não. Ela pode ser um processo até leve e divertido. Então, daremos sequência aí aos vídeos que se seguirão e bem-vindos ao canal Paixão Analítico. Muito obrigado.